como estão? Todo mundo legal? Tudo certinho? Então vamos lá, né? Vamos começar a nossa aula de hoje. A gente tinha parado na página 118, não foi? Do livro. E nós vamos começar hoje a falar sobre uma obra que acho que vocês já ouviram bastante falar e provavelmente já viram essa imagem em vários lugares, que é a obra Abapuru, de Tarsila do Amaral. Então, vocês vão abrir o livro de vocês na página 119 e nós vamos iniciar essa parte do assunto, tá? E vamos ver também alguns textos complementares, mas esses textos eu vou deixar para que vocês em casa analisem com calma e respondam as questões daquele jeitinho que eu falo, que é somente como complementação, que não precisa enviar para mim, porque é só um enriquecimento do seu conteúdo, tá? Não é um material que existe a necessidade de eu avaliar. É apenas para complementar o conhecimento de vocês. Então, vamos começar. Todo mundo abrindo o livro na página 119. Uma produção modernista. A gente está trabalhando aí modernismo brasileiro. Já ouvimos falar de Anita Malfatti, né? Já falamos também um pouco de Tarsila do Amaral. Ouvimos falar do expressionismo alemão, do cubismo, né? E hoje nós vamos trabalhar especificamente o Manifesto Antropofágico e a obra Abapuru. Tô falando grego? Então não, vocês vão entender. Calma aí. Vamos lá. Uma produção modernista. Em 1924, ao retornar ao Brasil, Tarsila do Amaral realizou uma série de viagens em que conheceu o Carnaval Carioca e as cidades históricas de Minas Gerais. Essas viagens, assim como o cubismo, influenciaram a produção da artista. Segundo Tarsila do Amaral, das cidades históricas, por exemplo, ela incorporou novas cores às suas produções, como o azul puríssimo, o rosa violáceo e o amarelo vivo. A tela Morro da Favela, que conhecemos no final do tema 1, então para quem não lembra, é só dar uma voltinha lá no tema 1, dar uma olhadinha de qual obra nós estamos falando. Ela foi produzida nesse período, tá? E aí vem propriamente a parte que mais interessa, que é sobre a obra Abapuru. Em 1928, Tarsila do Amaral produziu Abapuru, uma de suas obras mais conhecidas. Eu ousaria dizer, minha gente, que é até a obra mais conhecida. Quando se ouve falar de Tarsila do Amaral, todo mundo pensa logo nessa obra Abapuru. Ela pintou essa tela para presentear, adivinha quem? O crush dela, Oswald de Andrade, né? O maridão maravilhoso que recebeu esse presente. O título dessa pintura é uma palavra de origem tupi que significa aquele que come. Estranho, né? Qual será a relação dessa expressão com a obra? Vamos ver. E foi inspirado em grupos indígenas que praticavam antropofagia. O que é antropofagia? Se a gente for trazer o significado dessa palavra para nosso bom e velho português, é tipo canibalismo, né? Antropo significa homem, ser humano. Fagia vem de fagus, que quer dizer comer, certo? Então é aquele que come, comer gente. Em resumo, é isso, tá? Então, antropofagia, ou seja, alimentavam-se de carne humana em rituais. Inspirado por Abapuru, Oswald de Andrade escreveu no mesmo ano o Manifesto Antropofágico. Considerado o marco teórico do movimento modernista brasileiro. Segundo esse manifesto, assim como o Abapuru, a arte brasileira deveria devorar a arte e a cultura estrangeiras, ou seja, que vinha do exterior, extraindo delas aquilo que se interessava para a construção de uma arte verdadeiramente brasileira. Nossa, vamos lá. Deixa eu explicar isso melhor. Vamos pensar direitinho.
como é o processo de uma digestão tradicional, né? Do ser humano, enfim. Vamos pensar logo no ser humano, né? Uma digestão animal, como é que funciona? Lembrando que somos animais racionais, tá? Por isso que eu tô dizendo digestão animal. Mas, enfim. Como é o processo? Você ingere o alimento, né? Ele vai passar por todo um processo dentro do nosso organismo, através de enzimas, de substâncias químicas que vão fazer com que esse alimento seja digerido e tudo aquilo que é bom para o nosso corpo vai ser aproveitado e aquilo que não é bom é descartado, é expelido pelo corpo, certo? Até aí, ok? Pronto. Como é que a gente pode trazer isso para o universo da arte? Se está dizendo aqui que a gente iria, como se fosse devorar, né, o que era da arte estrangeira, extraindo delas o que realmente interessava, só que para uma arte brasileira. É como se fosse o seguinte, tudo aquilo que a gente via fora, a gente não, os artistas da época, né, viam fora, viam acontecer no estrangeiro, que eles viam que era interessante para agregar ao nosso universo artístico, eles aproveitavam. Só que eles faziam isso fazendo uma adaptação ao nosso universo, à nossa cultura brasileira, certo? Então, por exemplo, a maneira como as cores eram usadas, os estilos artísticos, as tendências, a maneira como se pintava, as técnicas, tudo isso que eles achavam que era interessante, que eles tinham visto no exterior, eles iam trazer para o nosso universo. Olha o barulho. Estão ouvindo? Isso aí é minha sogra, gente, com barulho de liquidificador. Mas não vou parar não, tá? Ignora, porque senão não vou conseguir terminar a aula. Cortar raciocínio no meio ninguém merece. Mas, enfim. Eles pegavam essas tendências, todas essas informações e faziam uma adaptação de acordo com a nossa cultura, com a cultura brasileira. Aquilo que eles viam que era bom, que era interessante, ok, aproveitava-se. O que não era, descarta. Deu para entender a relação? Então, esse devorar tá falando nesse sentido. Então, o Manifesto Antropofágico trabalhava justamente isso. Era essa a abordagem, tá? E a obra Abapuru, esse significado da palavra, né? Que é homem que come, né? O significado dessa palavra. Então, a relação que tem é justamente essa. É o homem que come, ou seja, o homem que está passando por esse processo de digestão para que esse conhecimento, essas influências do exterior, artísticas, né? Fossem devoradas e adaptadas, transformadas, encaixadas, digamos assim, dentro do nosso universo cultural, certo? Mas para que não fique nenhuma dúvida, para que fique bem claro para vocês, eu vou deixar um videozinho também falando sobre esse assunto. Parece bem complicado à primeira vista, mas eu tenho certeza que depois de assistir esse vídeo você vai entender tudinho sobre o que foi o movimento antropofagista, que é o movimento antropofágico. Como é de praxe, antes de a gente entender o grande objetivo de um período literário, a gente precisa compreender o porquê de sua palavra. Antropofagia, por exemplo, vem do grego antropos, que quer dizer comer o homem. Só que não vamos levar esse significado somente para o lado literal, o lado propriamente dito. Óbvio que tem sim uma ligação direta, até mesmo com o canibalismo, só que nesse caso nós ainda vamos ter um significado simbólico. E por que eu digo isso? Porque o ato de comer um homem dizia respeito à maneira com que, ao comê-lo, você adquiria todas as habilidades dele para você. Um exemplo claro, vamos imaginar um homem e uma mulher. A mulher é especialista em construção, já o homem é especialista em decoração. Vamos supor que essa mulher precisa aprender um pouco de decoração, mas ela está tendo muitas dúvidas. E o que ela faz? Ela mata, corta e come esse homem. Porque no momento em que ela está comendo a carne desse homem, ela vai adquirir todos os conhecimentos que ele tem de decoração. Entende? E por mais que isso seja macabro, aí você me pergunta o que raios isso tem a ver com a literatura. E eu te digo,
tudo. Não é que os nossos autores modernistas começaram a comer uns aos outros, não é isso. Mas acontece que a nossa arte em geral, e eu digo isso contando com a literatura, vivia um momento em que todos estavam exaustos, completamente cansados de produzir arte com base nas coisas que aconteciam lá fora. Basicamente estavam cansados em reproduzir o que era criado no estrangeiro, como se aqui nós não tivéssemos nada que importasse. Então o movimento antropofágico, iniciado com o manifesto da antropofagia e escrito pelo Oswaldo de Andrade, pedia de uma vez por todas que todos os artistas parassem de alimentar a nossa arte com o que era de fora, que não era nosso. Como se o homem no processo antropofágico fossem os outros países e a carne propriamente dita fosse a arte que nós nos alimentávamos o tempo todo. O movimento antropofágico então foi um grito de basta, e é por conta disso que o manifesto da antropofagia, aquele escrito pelo Oswaldo de Andrade, ele tem um tom de discurso, um tom que se impõe, que pede, porque todos eles quiseram dizer: chega para tudo o que vem de fora. Um país como o nosso, com uma natureza imensa, cheia de povos, com muitas culturas, tem muito ao que oferecer. É material e mais material para a produção de incontáveis artes. Por isso que esse é o momento de publicações polêmicas, ao exemplo de Macunaíma. Porque ser brasileiro é ter sim o branco europeu, mas também é ter na sua história o negro escravizado e o índio que for perseguido e expulso de suas próprias terras. Iniciando essa história que nós conhecemos tão mal e que exatamente por isso é tão necessária. Então quando alguém vier te falar sobre o movimento antropofágico, não precisa ficar assustado. É só lembrar da maneira com que tudo que era produzido era uma cópia do que acontecia lá fora, ao invés de uma criação propriamente brasileira. Bem, é interessante destacar que a arte da Tarsila é conceitual, ou seja, tem um conceito por trás, e é preciso entendê-lo para a gente compreender as obras dela. Bem, sobre essa em si, o Abapuru, notamos que a cabeça do homem é bem pequena se comparada com o braço e a perna. Por quê? Bom, a época retratada é a do café, quando a base econômica do Brasil era o café e os trabalhadores eram os escravos. E nessa época a intelectualidade era pouco utilizada, porque o que importava era o trabalho braçal dos escravos, por isso a cabeça pequena e os membros pé e perna são grandes. Então, se a gente não entende o conceito que tem por trás das obras da Tarsila, parece desenho que criança faz, né? Mas a partir do momento que a gente entende esse conceito, a gente consegue entender o que ela quis repassar com essa obra. Bom, essa foi a análise do Abapuru. Bom, e ainda sobre a obra Abapuru, no final da página 119, vocês vão ver que tem algumas informações técnicas sobre a obra, tá? Local em que se encontra, tudo que já aconteceu com esse trabalho de Tarsila. O que eu queria falar para vocês com relação às páginas 120 e 121? A página 120 trabalha com um texto também de Tarsila do Amaral, falando de uma exposição no MoMA que ela ganhou, tá? Então, vocês vão ler esse texto e vão responder ao que se pede com relação à interpretação desse texto. Lembrando mais uma vez, isso não precisa mandar para mim. Isso é uma complementação do estudo de vocês, tá? Página 121 tem um outro texto para que vocês também avaliem falando. Você conhece mesmo a cultura de seu país? Às vezes a gente pensa, né, que tem tanto conhecimento sobre a nossa cultura, mas muitas vezes a gente não sabe das raízes, não sabe das origens de tudo isso. Então, vocês vão também fazer uma leitura desse texto e vão responder aos itens 1 e 2 que existe na página 121. E aí, essas atividades são aquelas atividades complementares apenas para enriquecimento dos estudos de vocês, certo? Então, é isso, minha gente. A gente vai encerrar essa aula. E, como sempre, eu encerro deixando para vocês um versículo, tá bom? Um beijo. Tô com saudade. Eu sei que toda vez eu fico dizendo, tá com saudade. Mas tô mesmo, não é conversa mole não, tá bom? Tô com saudade de vocês de verdade.
viu? Então, até a próxima. Beijo!